Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje, o seu programa favorito, não é? Então fique conosco até o fim, porque certeza, de certeza que temos muitas coisas boas para vocês que nos acompanham. Então, se você nos acompanha pela primeira vez, não muda de canal, fique aí, porque este programa Basta Crer tem o objetivo de incutir fé no seu coração e de te ensinar segredos de Deus para você vencer em várias áreas da sua vida. Então, se você está passando por um momento mais complicado, uma situação que você não encontrou ainda a solução, já procurou em vários caminhos, mas ainda não encontrou, saiba que neste programa você vai aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida e como você pode obter sucesso e vitória. Se você está passando, como eu falei há pouco, por um momento mais delicado, está passando por um problema, pode enviar o seu pedido de oração através dos nossos contatos. Temos aí o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800, e temos também o número do SOS. O número do WhatsApp é muito bom se você prefere mandar uma mensagem de texto ou uma ligação via WhatsApp, fique à vontade. Mas também temos aí o número do SOS, mais 351 21 190 8990. Entre em contato conosco, não hesite, envie o seu pedido de oração, por quê? O apóstolo Jorge Tadeu está sempre presente nos programas Basta Crer e ele, além de falar a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida através da Bíblia, não é? O apóstolo Jorge Tadeu também ora por todos os pedidos de oração que nós recebemos ao longo do programa e ao longo da semana também. Nós sempre entregamos esses pedidos ao apóstolo Jorge Tadeu e ele ora por esses pedidos. Por isso, saiba que para Deus nada é impossível e nenhum problema é maior do que Deus. Então agora vamos ouvir o que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer no programa de hoje. Esteja atento e saiba que tudo na sua vida vai mudar para melhor. Bem, vamos então mais uma vez estudar o livro de Apocalipse. Hoje vamos falar das tribulações de Paulo. Paulo chamava-se Saulo e era uma pessoa proeminente da sociedade e era defensor da sua igreja tradicional, dos judeus. E quando Jesus veio, Jesus começou um movimento de Deus chamado cristianismo, e as pessoas religiosas daquela altura chamavam de seita aos seguidores de Jesus, porque não são do meu clube. Então Paulo, ou Saulo, fez muita perseguição aos crentes daquele tempo, e até assistiu à morte deles e arranjar mais cartas aos magistrados para ir mais longe, mais lugares, para mandar prender e sabe-se lá o que fazer mais. Até que um dia, quando Paulo estava em mais uma dessas cruzadas de perseguição aos crentes verdadeiros, chamando-lhes de seita, Jesus apareceu-lhe e ele caiu debaixo do poder de Deus e ouviu Jesus perguntar: por que é que me persegues? E Saulo disse: não, eu persigo aquela seita, aquela gente.
E Jesus disse, não, aquela gente não é seita, são meus. Então, Saulo fez uma decisão histórica e mega importante. Ele decidiu mudar. E o Apocalipse tem tudo a ver com isto. Apocalipse é um livro de revelações que mostra a guerra entre Deus e o diabo, a guerra entre a sociedade e a igreja, entre o poder instituído e a igreja, e mostra como Jesus sempre dá vitória a quem está do lado dele. O Apocalipse é um livro de revelações que mostra esta guerra e que não é um livro que trata de um evento que vai começar dia tantos, às tantas horas, mas mostra segredos de Deus que vêm desde Gênesis, desde o início, até os dias 2, até amanhã, até o fim do mundo. E por isso, quando nós entendemos esta matéria, vamos entender bastantes coisas já do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e muita gente vai visitar a ilha de Patmos, eu também já fui visitar, um lugar por acaso muito bonito, fica junto à costa da Turquia. Então Jesus apareceu-lhe e mandou que ele escrevesse tudo que hoje faz parte do livro do Apocalipse. João descreve essa aparição, como Jesus apareceu de forma diferente, espetacular. Escreve as cartas às 7 igrejas que Jesus mandou escrever, que são advertências não só para aquela época, mas para os dias de hoje. E eu já falei sobre isso nas lições anteriores. E depois fala de um livro com 7 selos, só Jesus tinha autoridade para abrir, e abrem-se os primeiros selos, os primeiros 4 selos, e em cada selo João vê um cavalo. Primeiro o cavalo branco, quem montava era alguém com autoridade e foi-lhe dado para vencer, só pode ser Jesus. E os outros eram cavalos de várias cores, mas todos eles montados por demónios terríveis, que vinham para tirar a paz, matar-se uns aos outros, para haver fome e para a morte, a pessoa que morram ir para o inferno, etc, etc. Então, depois vê-se outros selos que se abrem e o apóstolo João vê, no 6º selo, as vidas das pessoas que sofreram, morreram, foram mortas, assassinadas pelo facto de ser Jesus, não negarem Jesus, e etc. E o Apocalipse, então, serve como uma advertência a toda a gente de que aquilo que está a passar na Terra tem uma origem e tem um final. E que estamos num planeta em guerra, desde o início que o Adão e Eva desobedeceram a Deus, e o diabo quer a todo custo atrasar o fim do mundo. Como é que ele faz isso? Enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas sigam outros deuses, acreditem em mentiras e atormentando quem segue a Deus para dar a entender, é melhor não ir por esse caminho, e fazendo com que as pessoas se afastem dos caminhos de Deus para dar a entender aos outros que nós que andamos com Deus estamos mal, somos uns coitadinhos. Mas a todo o tempo, quem está do lado do cavaleiro, cavalo branco, que é Jesus, vence sempre. Apesar de todas as estratégias que o diabo tem para tentar matar, roubar e destruir. E no final, o Apocalipse fala de que, claro, que Deus vence o diabo, e quem está do lado de Deus
fica mais que vencedor, vai viver para sempre, e os outros são condenados no julgamento final a viver eternamente com o diabo no inferno terrível. Bem, então, o que é que este livro de Paulo tem a ver? O que é que o Paulo tem a ver com o Apocalipse? Tem porque quando o apóstolo, antigamente chamava-se Saulo, não era apóstolo, ele era do mundo, era uma pessoa normal, ia a uma igreja tradicional, tudo certo. Mas ele não sabia que, na verdade, Jesus é que era o caminho. Ele até julgava que não era. Mas quando Jesus lhe aparece e ele sente, ele vê, ouve, ele decide mudar. Mudar para o lado de Deus. Ou seja, o diabo tinha no Saulo um aliado que perseguia a igreja verdadeira, para sempre dar a entender que quem é de Jesus está errado. Não é bom, é falso, é uma seita. Mas quando Saulo ficou a saber que era ao contrário, ele trocou de lado, voltou-se para Deus. E é uma das coisas importantes do Apocalipse. É um aviso, nós temos que nos voltar para o lado certo. O diabo usa-se de muitas artimanhas. Ele cria religiões, ele cria deuses falsos, ele cria situações misteriosas do oculto, não sei o quê, para sempre levar a pessoa para fora de Deus, dizendo, aqui está o caminho. Está a ver? Este é o grande recado do Apocalipse. Mesmo quando falamos de igrejas, há igrejas falsas e igrejas verdadeiras. Há muita religião, mas nem tudo, na verdade, nem tudo é de Deus, só há uma que nem é religião, é um caminho de Deus. E quando nós estamos a ler o Apocalipse, né, vemos as cartas, vemos os selos, as trombetas, etc., a gente vê que a todo custo o diabo provoca tribulações, não é? Para criar uma situação em que a pessoa fica desesperada e pensa, se calhar este não é o caminho. Bem, eu tenho este livro que fala sobre como lutar contra o diabo, onde eu ensino muitas matérias acerca do que estou aqui a falar. E falo, por exemplo, de tribulações e perseguições. Perseguição é quando nós somos gozados, enxovalhados ou menosprezados, prejudicados por sermos de Jesus Cristo. Mas aquele que não se dobrar ao sistema, aquele que não se envergonhar de Jesus, vai ter sempre vitória, porque o cavaleiro do cavalo branco ganha aos outros. Os outros é que provocam essas coisas. Usam-se de pessoas para gozar quem anda com Deus, para o diabo ganhar adeptos e, portanto, ganhar tempo para não ir para o inferno. Mas também usa-se circunstâncias, tempestades. No último programa vimos como, quando Jesus próprio estava no barco, o diabo viu uma oportunidade para acabar com Jesus, matar Jesus e os seus 12 discípulos, mas, mais uma vez, Jesus venceu. Hoje vamos ver que há tribulações que acontecem pelo facto de sermos de Deus, pelo facto de não desistirmos, pelo facto de andarmos com Deus. O apóstolo Paulo era um homem que, como eu já disse, era do mundo e portanto, estava inserido naquilo que o mundo acredita, na cultura, naquilo que aprendemos na escola. E esse sistema chama-se, em termos do Apocalipse, a Babilônia. O que é a Babilônia? É um aliado do diabo. A Babilônia e a igreja falsa são os dois aliados de que o Apocalipse fala. Aliados do dragão ou do diabo. A prostituta ou como é que se diz? A Babilônia é o sistema do mundo.
É prostituta porque faz tudo ao contrário, se prostitui. Leva os reis ou os governantes a fazer coisas odiondas, a mentirem, usar de esquemas de maldade e provocar guerras entre eles, os poderosos, para ver quem fica com o quê, e usar estas pessoas como escravos. É disso que se trata. E são sistemas, seja o nome que quiser dar, de que data vier, que são sempre anticristos, são contra Cristo. A ver? Eles não querem que Deus governe o coração das pessoas. Mas a Babilónia está condenada. Por isso o Apocalipse fala precisamente disso. Fala de como a Babilónia é a prostituta e, por exemplo, com o qual se prostituem os reis da terra, os que habitam na terra, se embebedam com o vinho da sua prostituição, mas são derrotados. E ao longo dos tempos nós vemos, por exemplo, que quando, para você entender as coisas, quando, por exemplo, um país está em falência, está em crise económica, está muito mal, e se volta para Deus, o cavaleiro do cavalo branco vem e socorre as pessoas. Começa a dar vitória. Só que acaba sempre da seguinte maneira. As pessoas, quando já têm a sua barriga cheia, estão a viver bem, esquecem-se de Deus. Ficam cegas, bêbadas. A ver? E aí o diabo dá-lhes alternativas. Ou faz com que eles acreditem na política, na ciência, ou noutros deuses, ou noutra religião, o que é, e a pessoa começa a enverdar por caminhos fora de Deus, e sempre acontece o mesmo. Os outros cavalos, os demónios, vêm e ocupam o lugar. E levam essa sociedade a fazer coisas que só lembram o diabo, coisas odiondas. E, portanto, sempre acaba assim. Também acontece uma coisa que é, quando um país está em prosperidade, o diabo entra na sociedade, principalmente na liderança, para trazer essa ideia. Vocês podem ser os donos do mundo. Vocês podem dominar o mundo. E essas pessoas que antes estavam, ou esse sistema de governança desse país que estava a prosperar porque tinha muito Deus lá dentro, começa agora a procurar outras coisas. Procurar conquistar outras pessoas, outros domínios, à força, à maldade, com base em mentiras e esquemas do diabo. E pensam que, por terem muito dinheiro ou muita influência mundial, que vão vencer. Isso é a Babilônia. O diabo levanta, ajuda essa sociedade, ajuda esses poderes, incita-os para fazer um sistema mundial para que o diabo governe o mundo através deles. Mas essa Babilônia acaba sempre no chão. Deus sempre levanta um outro exército, do outro governo, um outro país, para destruir este. Está a ver? E o diabo, ao longo dos tempos, tem feito isto. Por isso, quando você lê o Apocalipse e vê estas matérias, você pensa, isso vai acontecer um dia. Não, já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Quando, por exemplo, o rei Nabucodonosor, ele ficou tão vaidoso porque Deus lhe deu o domínio de quase tudo. Então, Deus preveniu para ele não ser vaidoso, mas ele insistiu. Sabe o que Deus fez? Tirou-lhe o espírito de ser humano, pôs-lhe o espírito de vaca. E durante 3 anos ele viveu como uma vaca. Todavia ninguém o substituiu. Ninguém lhe roubou o reinado. E depois, ao fim de 3 anos, veio o espírito humano de novo dentro dele e ele deu conta, espera lá, Deus me salvou, me está a ensinar uma lição. Mesmo assim, o filho, que sabia disso tudo, veio e fez um deboche das coisas de Deus. Ultrajou Deus, fez uma festa absolutamente nojenta com os instrumentos de Deus. Deus não tolerou e no mesmo dia ele perdeu tudo. Quando a pessoa acha que é o superior, que é o maior, que Deus não presta, que não existe, é uma questão de pouco tempo e ele vai perder tudo. Essa é a guerra entre Deus e o diabo. O diabo quer a todo custo, desde o princípio até agora, desde a Babilônia, depois
de acabar com o mundo nos dias de Noé, começar tudo novo. O Nimrod, o neto de Noé, vai pelo mesmo caminho mau, não quer nada com Deus, vai fazer aliados. Vamos fazer para nós uma nova Babilônia, um novo sistema onde Deus não tem nada a ver connosco. E sempre querem governar o mundo sem Deus. Quem está por trás disso? O dragão, o diabo, que quer a todo tempo constituir um novo movimento mundial, uma nova ordem mundial, onde Deus não entra. Ele é que manda. E para isso ele tem o outro aliado, que é a igreja prostituta, que é a igreja que não é apenas uma, toda a igreja que é aliada dos inimigos de Deus, da governância. Uma igreja verdadeira prega sempre uma coisa: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não disser isto não é de Deus. Segundo, a igreja verdadeira nunca é aliada de ninguém, porque um mensageiro de Deus tem que dar o recado de Deus a toda a gente. Ninguém para Deus é superior a ninguém, são todos iguais. Mas a governância não gosta disso, não tolera. Quer uma igreja que lhes obedeça. E a prostituta obedece. Está a ver? E, portanto, o poder de governância mais a religião faz com que o povo pense: não, isto aqui é o caminho certo, os outros não estão certos. Isso é o que o diabo quer. Mas Deus sempre dá a volta. Sempre ataca esses poderes e essas forças acabam sempre por perder. E Deus dá mais uma chance à humanidade, e mais uma, até que um dia Deus diz: já chega. E ao mesmo tempo que vão caindo as taças da ira de Deus, ou as pragas do Egito, para avisar as pessoas: vocês ponham-se ponham-se a pau com Deus, vocês voltem-se para Deus, parem essas coisas. É como o faraó, não quer. Por mais sinais que Deus lhe dê, por mais percas que ele tenha, a arrogância faz com que ele não ceda a Deus. Mas mesmo durante as pragas do Egito, os que eram de Deus estavam protegidos pelo cavaleiro do cavalo branco. Hoje é a mesma coisa. Hoje nós estamos a viver tempos chamados de tribulação. Está aqui na Bíblia, Apocalipse. Um dos selos abre-se e o João vê uma multidão enorme de pessoas, todas as raças, etc., todas vestidas de branco, salvas. E ficou a saber que eram pessoas que tinham vindo de uma tremenda tribulação. O que é tribulação? É tudo isto que nós estamos a ver. E não vai ficar melhor, vai ficar pior, porque Jesus disse: não vim trazer paz, vim trazer separação. E os capítulos, ou os selos seguintes, principalmente o selo 7 em diante, fala das trombetas, dos avisos de Deus, das catástrofes, disso tudo, para ver se a pessoa se volta para Deus. Mesmo assim, grande parte das pessoas ainda insulta a Deus. Tal qual como aconteceu com o faraó. Por isso é que, quando eu falo do apóstolo Paulo, eu acho que é extraordinário, porque o apóstolo Paulo, ele mudou. O apóstolo Paulo, quando viu a verdade, ele não teimou a dizer assim: eu sou católico, a mim ninguém me vira. Eu sou isto, a mim ninguém me vira. Os meus pais não creem em Deus, eu também não. Uma pessoa inteligente muda quando é preciso mudar. Ele foi um homem inteligente. Agora, o que é que aconteceu a ele? Claro que o diabo ficou furioso, e se houve pessoa que foi perseguida, foi o apóstolo Paulo. Porque o diabo queria calar a boca ao Paulo. O diabo deu força ao Paulo para ele matar os crentes verdadeiros. Mas, agora, Paulo era inimigo do diabo. Era amigo de Deus. Voltou-se para Deus. Está do lado do cavalo branco. Então há que calar esta boca. Há que matá-lo. E por isso, aqui nesse livro,
Você pode ler o Atos dos Apóstolos e ver toda a perseguição e tribulação que aconteceu a Paulo. Porque a partir do dia que ele se converteu, o diabo usou-se de pessoas para o tentar matar, usou-se de circunstâncias de naufrágios, etc. É só ver. Diz aqui, passou em Atos 9, os judeus que eram pessoas que tinham a sua tradição religiosa. E, portanto, quem não é daquela religião é falso. Eu sou dono da religião, eu sou dono da verdade. É como os católicos. A ver, a Igreja Católica está aliada com os governantes. O que é que Deus chama isso? Prostituição. E faz, como é que chama isso? Idolatria. Das coisas piores que Deus diz. Deus não tolera isso. E as pessoas estão cegas. E dizem, a mim ninguém me vira, mas ele vai mal. Todos os povos são católicos, são pobres. Porque quem está a dominar ali é o diabo. E a pessoa não entende que é como o touro. É enganado. O toureiro diz, olé, 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 uma capa vermelha, e o touro luta contra uma capa vermelha que não é o inimigo. Então o diabo é bom nisto. Ilude as pessoas. Engana-as. Mostra este, aquele e aquele caminho, cada um escolhe o caminho que quer, desde que não seja o caminho de Deus. Portanto, essa guerra existe desde o princípio e vai existir até ao final. Por isso é que o Apocalipse não é um livro que vai começar, ele está atualizado. A ver? E esta tribulação, esta guerra entre Deus e a besta, o sistema do mundo, a igreja falsa, etc., vai esquentar. Está cada vez pior. De tal maneira que um dia, conforme diz a Bíblia, Deus vai ter que arrebatar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que são fiéis a Deus, porque senão até se calhar esses não iam aguentar o arrebatamento da igreja. Quem estiver vivo, servindo a Deus, andando com Deus, nesse dia, desaparece. Mas a tribulação continua para quem está cá. Bem, então, o Paulo sofreu muitos agravos a partir do dia em que ele decidiu andar com Deus. Está a ver? E pregar o Evangelho. E anunciar as boas novas e advertir que isto, aquilo está errado. Está a ver? Os deuses, a perseguição que ele não teve por causa de idolatria, por causa de governantes, etc. Ele foi expulso de Icónio porque ele pregava o Evangelho, foi apedrejado, foi preso em Filipos, foi atacado por uma multidão em Tessalónica, foi outra vez preso em Jerusalém, em Bereia. Conclusão, o homem sofreu tremendas perseguições e tribulações por ser de Jesus, por andar a pregar o Evangelho. Então, qual é o aviso de Deus quando se fala do Apocalipse? Não seja amigo da Babilônia. Não adote o sistema da Babilônia. Não queira ser como eles. Antes, queira que eles sejam como nós. Pregue a tempo e fora de tempo. Seja amigo de Deus. Lute com Deus. Lute do lado de Deus para ganhar o máximo de pessoas possíveis, tirando-os do diabo. Por isso é que na nossa igreja nós temos reuniões à sexta-feira e não só, para lutar contra essas forças do diabo que cegam a mente das pessoas, porque elas vão ao caminho do inferno. Ponha-se do lado de Deus. Você já é crente, ponha-se do lado de Deus. Não se deixe enganar. Ande sempre com Deus. Porque este é o grande aviso do Apocalipse. Este mundo está em guerra. Você vai morrer e vai para onde? Depende. Se tiver entregue a vida de Jesus e permanecido fiel a Deus, você vai viver para sempre, com Deus. Senão, vai o julgamento final e vai ter que ser condenado. Vai para o mesmo lugar para onde o diabo vai, para a segunda morte, para o Hades eterno. Então,
O Apocalipse mostra que o diabo é o derrotado, mostra que o sistema do mundo está condenado. Quando eles pensam que vão vencer, Deus dá-lhes um cataclismo, acaba com a Babilónia, acabou com o mundo, etc. Até que um dia Deus diz, acabou-se a brincadeira, acabou-se isto tudo, o diabo não vai mais tentar mais uma vez fazer uma Babilónia. Acabou-se. Deus deu tempo que chegue à humanidade para se decidir de que lado é que quer. Eu tenho a certeza que, se não é todos, a maioria que está em direto comigo está a dizer assim, não, eu estou a entender, eu tenho que estar do lado de Deus. Por último, quer dizer o seguinte, como estes tempos vão ser cada vez mais atribulados, você, se ainda não é crente, ainda não vai à igreja, procura a igreja mais lá mais perto de ti e começa a andar com Deus, de mão dada com Deus. Se você é crente, não se afaste, porque estes tempos não vão ser fáceis. Agora, quem estiver do lado de Deus vai ver uma coisa fenomenal, que também está no Apocalipse, está noutros sítios, que é o seguinte, esse cavaleiro, do cavalo branco que é Jesus, vai lhe dar sempre vitória. Mesmo que lhe faça mal, você fica sempre por cima. Se você não se envergonhar, Jesus está do seu lado, dá-lhe vitória e derrota os seus inimigos. E mais, Deus o põe por cima e não por baixo. O abençoa, faz prosperar à frente dos outros. Quando os outros gozam e pensam que são os maiores, você vai vê-los cair. Você vai ver a Babilónia cair. E você vai ver a igreja crescer. Portanto, esteja do lado certo. Esteja do lado de Deus. E isto durante esta guerra, porque depois então vamos para o céu, acabou-se esta guerra. Mas esteja sempre do lado de Deus. Vamos lá ouvir uma música que tem a ver com isto. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que... Então, agora é hora de nós orarmos e olharmos para o Deus que realmente é um Deus de milagres. É um Deus bom, é um Deus para quem nada é impossível. É um Deus que, quando alguém se volta para Ele, nunca Ele deixa a pessoa sozinha. Nunca Deus se vira de costas contra essa pessoa. Antes lhe dá a mão e o levanta. Lhe dá saúde, lhe dá dignidade, lhe dá amor. E por isso, você que escreveu, você que pediu ajuda, você que está em grande aflição, saiba que não é por orar muito,
chorar, pedir, que vai ter a solução de Deus. Mas antes, a maneira de Deus é assim, entender que Jesus, quando foi à cruz, pagou com o seu sangue por tudo que você precisa. Está pago. Está pago o preço para você ser curado, ter um milagre, ter um caminho aberto, onde está tudo fechado, etc. E por isso, a oração da fé é: eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora isso. É isso que nós vamos fazer agora mesmo. Então, estenda a sua mão sobre mim. E sei que muita gente vai tocar no ecrã. Muitos empresários vão até pôr documentos colados ao ecrã. Pais vão pôr objetos do seu bebê, da sua criança, que está doente, com problemas. E faça esta oração comigo e diga: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar e para me curar, para me libertar. Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora o teu poder, o teu perdão, a minha libertação. Eu recebo agora o meu milagre. Amém e amém. E agora ouça bem, quem vai agora orar sou eu. Vou dar ordens aos demónios que parem toda a sua atividade. Satanás, dobra o teu joelho na vida destas pessoas. Eu quebro o poder de toda a bruxaria, feitiçaria que estiver a operação na vida destas pessoas e aplico o sangue de Cristo nestas casas, nestes casos todos. Eu falo aos corpos que recebam o poder de Deus sejam curados. Eu falo aos anjos que abram as portas que estão fechadas, tragam documentos e o dinheiro e tudo o que faltando. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amigos, aprenda o que é que tem que fazer depois de orarmos. Mas ande sempre de mão dada com Deus. Não fique só a dizer: eu já orei e pronto. Não. Você tem que procurar, a Igreja Manasse ainda não anda com Deus, e começar a andar com Deus. Porque senão, eu digo-lhe já o que é que Jesus disse. Vêm 7 demónios piores e roubam-lhe aquilo que nós oramos e ainda fica pior, muitíssimo, 7 vezes pior. E não é isso que você quer. Então, ouça esta música. Ande de mão dada com Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Agora quero dar uma palavra aos crentes que sabem do que é que estou a falar. Seja um evangelista. Seja um servo de Deus como deve ser. Sirva a Deus todos os dias da sua vida. Ama a Deus acima de tudo e de todos. Lembre-se, Jesus disse: o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo é amar o próximo. Como é que eu posso amar o próximo? Bem, nós ajudamos os pobres dentro da nossa possibilidade, mas isto não chega. Amar o próximo é lutar contra os poderes das trevas para que as pessoas deixem de ficar cegas, amarradas por demónios, vejam a luz, entreguem a vida a Jesus. Venha à igreja lutar, pelo menos à sexta-feira, trabalhar para Deus, lutando contra esses demónios, para que as pessoas sejam salvas. Faça uma lista de 5, 6, 10, 15 pessoas, por quem você vai dar a sua vida. Evangelize, fale, telefone, dê um livro, mostre o canal e vai ver como também Deus vai ser do seu lado. Nada lhe faltará. Aleluia. E agora para as pessoas que dizem: não, mas eu não sei se estou salvo. O que é que eu posso fazer? Faça esta oração de entrega da sua vida a Jesus, como para tudo mudar na sua vida. Digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu me arrependo. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E agora, Jesus,
ensina-me os teus caminhos, guia a minha vida. Amém, amém. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. E cá estou eu de volta com vocês e agora nós vamos assistir um testemunho que vai te animar ainda mais e vai encorajar você que está aí deste lado. Vamos ver. Estou aqui na Figueira da Foz com a Irmã São. Irmã São, qual é o seu testemunho? O que é que Jesus já fez na sua vida? Jesus já fez muito, porque eu tirei um peito há uns anos, onde eles me davam só 2 meses de vida e hoje eu estou aqui a servir ao Senhor. Portanto, foi uma grande vitória. E agora o testemunho que eu tenho foi quando eu fui à consulta pensando que realmente os exames estavam complicados, porque passei a dar o meu melhor para Deus, a deixar o embaraço do mundo. E quando fui à médica, os exames estavam a 100%, estava tudo bem. Portanto, eu dou honras e glórias ao Senhor, porque Ele, apesar de tudo, Ele está sempre a proteger-nos, está sempre do nosso lado. Mesmo que a gente pense que não, mas Ele está sempre presente. E Irmã São, durante esse processo, quando percebeu que foi fazer exames e pensou que se calhar não estivessem tão bem, o que é que a Irmã fez? Leu o livro de Cura Divina? Como é que foi? Eu faço sempre o PDC todos os dias, um PDC reforçado. E reforço muito o Salmo 91 e Efésios, porque a oração de Efésios, Deus fala muito em Deus que nos mostra. E, portanto, se Deus nos mostra, Ele mostra-nos tudo aquilo que a gente quer. Portanto, isso eu reforço sempre nesse livro e no Salmo 91. Pronto. E isso é a sua medicação para se manter sempre curada? Isso é a minha medicação. Não preciso mais medicação nenhuma. Aliás, agora não estou a tomar nada. Muito bem. E Irmã, o que é que a Irmã tem a dizer às pessoas que nos estão a assistir e que não conhecem este Deus que cura, que transforma as nossas vidas? Nós temos que evangelizar cada vez mais e mais, porque sabemos que o mundo está a acabar. No mundo não há nada que nos fascine. Pelo contrário, só nos traz problemas, e eu acredito que as pessoas devem conhecer este Deus maravilhoso. Mas é a pérola mais maravilhosa que a gente pode encontrar. Não tem palavras mesmo. Nós devemos agarrar cada vez mais e mais a Deus, porque realmente não temos mais nada onde nos agarrar. Realmente só Deus pode nos ajudar nos momentos que mais precisamos, não é? E como eu disse há pouco, para Deus nada é impossível. Nenhuma doença, nenhum problema. Deus, Ele pode tudo, não é? Então, se você está deste lado, acabou de ligar a sua TV, acabou mesmo de ligar neste programa, fique sabendo isso, que Deus, Ele te ama e você é muito importante para Ele. Se precisar de alguma ajuda, ligue para nós, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp, mais 351 912 895 800. E agora, para você que gosta de boa música, saiba que nós temos a Kuriakos Music, uma produtora musical que tem diversas bandas e, claro, em vários estilos musicais. Vamos ver. A Kuriakos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em kuriakosmusic.com, a tua música. E
E para você que está longe de uma igreja Maná mais próxima, saiba que nós temos a igreja online, a sua igreja sem fronteiras. Basta você entrar no site da igreja online e lá você consegue ter acesso às reuniões, você consegue participar no chat e interagir, falar com outros irmãos da igreja online. Também consegue fazer o seu pedido de oração ou até mesmo marcar uma consulta pastoral, não é? E, o melhor de tudo, a igreja online está disponível em vários idiomas, então se você conhece alguém que não fala português, pode ver aí se tem um idioma que essa pessoa fala disponível e compartilhe com ela a igreja online. E assim, ela também tem a oportunidade de encher o seu coração com a palavra de Deus e nunca deixar de colocar Deus em primeiro lugar, não é? Então agora vamos assistir esse spot que vai nos explicar melhor como é que funciona o site da igreja online e aí você tira todas as suas dúvidas. Vamos ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Então faça da igreja online a sua igreja e participe também de um grupo familiar. Se você que está deste lado não frequenta ainda um grupo familiar, o meu conselho é que você comece a frequentar um grupo familiar. E de repente, se você está aí, não tem nenhum grupo familiar próximo a você, por que não entregar a sua casa para um grupo familiar? Se você ainda não sabe o que é um grupo familiar, nesse spot que nós vamos ver agora, vai explicar melhor e assim você vai ficar a conhecer e vai saber também como é que você pode ajudar mais a Deus a ganhar mais almas para Jesus, dando a sua casa para um grupo familiar e assim através da sua casa você vai ser um ponto de luz aí e além de ganhar muitas almas para Jesus, vamos também abrir mais igrejas através destes grupos familiares, não é? Então vamos ver esse spot para você ficar conhecendo como é que você pode fazer parte deste projeto. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Ai, Liriane, mas eu tenho dúvidas ainda. Como é que eu faço? Não consigo entrar lá no site que eu vi agora. Não tem problema. Ligue para nós, já corre aí, anota o número que eu vou falar agora. Mais 351 21 190 8990 21 190 8990 ou através do WhatsApp mais 351 912 895 800 912 895 800. A nossa equipe vai te ajudar a você encontrar um grupo familiar mais próximo ou também
também a dar a sua casa para um grupo familiar, não é? E agora eu quero falar acerca da consulta pastoral. Há pouco eu falei da igreja online, eu falei que lá você consegue receber um acompanhamento, não é? E agora sim, quero dar mais força nisso. Se você que está aí deste lado está passando por uma situação que você gostaria de conversar com alguém, não só desabafar, mas procurar ajuda, não é? Saiba que nós temos disponível para você a consulta pastoral, em que um dos nossos pastores treinados irá falar com você, irá te ajudar a encontrar a solução para este problema, não com a opinião e com o acho dele, mas antes com a palavra de Deus. Então, se você quiser marcar a sua consulta, veja como pode fazer. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. E volto a repetir, se você tem alguma dúvida em como marcar a sua consulta pastoral, se não consegue entrar no site da Igreja Online, ligue para nós que a nossa equipe vai te ajudar. Mais 351 21 190 8990 ou WhatsApp, mais 351 912 895 800. E agora quero chamar o spot do Cine Curiacos para você que está aí que gosta de bons filmes e boas séries. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi criado a pensar em si. Um canal com filmes e séries evangélicas 24 horas por dia, levando o melhor cinema para si e toda a família. Consulte toda a programação em curiacos-cine.com e desfrute de bons momentos. E agora, vamos ficar com o momento musical. Estamos quase chegando ao fim do programa de hoje, mas antes vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Não acredito na leitura de minha mão, não posso crer em adivinhas, nem horoscópios, signos, nem sinais. O meu destino foi escrito por Deus. Aleluia, o nosso Salvador, quem nos predestinou para a sua luz. Em verdes pastos, vales e campinas, todos rende a te adorar. Bendito Pai do nosso Redentor, quem nos predestinou para filhos seus, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei, predestinado a vencer. Em verdes pastos, vales e campinas, todos rende a te adorar. Bendito Pai do nosso Redentor, quem nos predestinou para filhos seus, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei. Aleluia, o nosso Salvador, quem nos predestinou para sua luz. Em verdes pastos, vales e campinas, todos rende a te adorar. Bendito Pai do nosso Redentor, quem nos predestinou para filhos seus, por filhos de adoção. Abba, Pai, tuas promessas viverei.
tradução, Abba Pai, tuas promessas viverei, predestinado a vencer. E assim chegamos ao fim do nosso programa Basta Crer de hoje, mas te esperamos no nosso próximo programa, por isso não perca e fique atento a todas as novidades. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Yeah! Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, a minha salvação. Estou tão firme,